Vamos apresentar um vídeo relacionado a diversas linguagens em sala de aula. Vamos apresentar uma linguagem específica ao som para a disciplina de técnicas da informação e comunicação aplicada à educação do curso de licenciatura em informática, né, do Polo de Maranguape. Essa apresentação foi realizada por mim, Francisco Tavares, e o Walter Mídio, que na hora da apresentação deu um problema e ele não pôde participar da gravação do vídeo, mas ele teve parte na apresentação dos slides, certo? Vai dar início à apresentação, que tem como foco o som, né? Uma das linguagens em sala de aula, usa a tecnologia. Nós temos na tecnologia um fator que impulsiona as mudanças da sociedade. Com isso, né, a tecnologia tem que estar inserida no cotidiano escolar. E isso possibilita a quebra de diversos paradigmas no meio educacional. Porém, é fato que tanto educador quanto escola tem que desenvolver uma visão crítica dos meios de comunicação, né? Quanto não compreender do potencial lúdico, informativo e dialógico dessas tecnologias, né, a partir de uso de diferentes matrizes de linguagem, tais como o som, a imagem e a palavra. Temos essa imagem representando um pouco a tecnologia no cotidiano da sociedade. Representa a mudança forte que tem a tecnologia no cotidiano social. E essa mudança impulsiona várias quebras de paradigmas sociais. E o professor tem que trazer essa tecnologia para a sala de aula. E isso vai ser um fator que vai mudar diversos paradigmas. Uma dessas linguagens é o som. Mas o que é o som? Aqui a gente tem mais ou menos uma definição do que é o som. Uma definição técnica apresentada nesse portal, né, um portal que apresenta a linguagem da música e a importância dela para a aprendizagem. Fala que o som é uma vibração que se propaga no ar, formando ondas sonoras que são captadas pelos ouvidos auditivos. Depois essas vibrações são transformadas em impulsos elétricos que são captados pelos neurônios do cérebro, onde são interpretados. Lá elas chegam primeiro em uma região que são processadas por as emoções e sentimentos, antes de ser percebido pelos centros envolvidos com a razão. E quando isso acontece, ocorre uma liberação de neurotransmissores responsáveis por deixar os circuitos cerebrais mais rápidos. Por isso, pesquisadores da teoria da inteligência múltipla afirmam que a habilidade musical é tão importante quanto a lógica matemática e linguística, né, por auxiliar outros recursos raciocinológicos. Pesquisas na área da neurociência comprovam ainda que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal ficam mais aguçadas nas pessoas que escutam e estudam a prática, a música. Esse retrato
vem preceder nossa apresentação para deixar claro que o som tem um papel importantíssimo no cotidiano escolar. Como o nosso papel aqui é falar do som, e aqui mais especificamente a linguagem do som representada pela música, tem um papel importantíssimo no cotidiano escolar se o professor saber usar esse recurso de maneira adequada. Porém, a utilização do som na sala de aula vai muito além do recurso da música somente. Isso é fato. A música é uma das utilizações do som. Mas com um trabalho efetivo, o som pode ser usado de diferentes maneiras em sala de aula. Uma delas é a utilização da rádio escola. Só que para se utilizar a rádio escola no cotidiano escolar, vai demandar de muitos recursos. Para usufruir o máximo do recurso do som, podemos usar a rádio escola, com a utilização de diversos mecanismos sonoros para concretizar é importante deixar claro que a rádio escola na escola pública não é um fator, vamos dizer assim, impossível. Nós temos hoje o projeto Mais Educação do governo federal, em que a escola ela apresenta as suas ideias, as suas metas, os seus anseios de trabalhar com os alunos numa educação, num projeto, num contraturno. E uma dessas ações que a escola pode estar realizando é o projeto da rádio escola. Com isso, a escola, se tiver um plano, um projeto bom para trabalhar essa rádio escola, ela ganha recurso disponibilizado do governo federal, e com esse recurso ela pode montar a sua rádio escola. E esse recurso, além do recurso para trabalhar o Mais Educação e a rádio escola mais especificamente, com recursos disponibilizados pelo governo federal, a escola pode se apropriar de diversos mecanismos para a construção dessa rádio escola. Além do recurso, a escola recebe ainda vários materiais para construir sua rádio escola e assim inserir essa rádio num cotidiano escolar para, vamos dizer, utilizar este recurso, que é riquíssimo, para inserir no cotidiano pedagógico. Porém, para obter sucesso, a escola necessita de um líder que vai mediar, que vai direcionar os trabalhos dessa rádio escola. Esse líder, do meu ver, tanto pode ser do corpo docente como do corpo discente. Se for do corpo docente, melhor ainda, porque ele vai ter uma visão mais ampla e vai guiar os trabalhos realizados nessa rádio escola. Porém, se for do campo discente, ainda assim esse líder do campo discente vai precisar de um docente para liderar esses trabalhos na escola.
Do que eu preciso para montar uma rádio escola? Bem, eu preciso de computadores. Esses computadores precisam de processadores e de uma placa de áudio boa, né? Para que possa ter um trabalho efetivo. E além disso, eu preciso ter conhecimento da utilização desses recursos computacionais. Eu preciso de microsystems, né, para execução de CDs na rádio escola, de uma mesa de som de pelo menos, no mínimo, 4 canais, né, para permitir o trabalho mínimo na rádio escola. E essa mesa de som ela tem que permitir a entrada de sinais de microsystem, computador, microfone, né, para poder o trabalho ficar efetivo. Além da mesa do som, do microsystem, eu preciso de microfone, de gravador digital. O gravador digital é muito importante porque o gravador digital, os componentes da rádio escola podem realizar entrevistas com o professor, podem realizar diversos trabalhos e divulgar na rádio escola. Eu preciso de fones de ouvido de qualidade, ressaltando que eu preciso desses fones de qualidade para poder ter uma acústica boa na utilização da rádio escola. Eu preciso também dessas caixas estereofônicas e um ambiente de isolamento. Lembrando que se a escola optar por realizar esse trabalho de montar uma rádio escola no projeto Mais Educação, muitos desses recursos a escola ganha. A escola ganha a caixa de som, ela ganha fone de ouvido, ela ganha 2 gravadores digitais, ela ganha microfone, mesa de som, microsystem, e os computadores ela não ganha. Mas com certeza a escola tem computadores na escola, tanto Linux quanto Windows, e nesses computadores ela pode instalar os softwares necessários para fazer o manejo do som e fazer uso, utilizar na rádio escola. Ou seja, é uma possibilidade riquíssima em que a escola pode estar ganhando para utilizar na escola. Porém, se a escola não tiver um planejamento adequado, uma pessoa à frente para utilizar esse recurso, né, com certeza vai ficar ocioso. Mas que se a escola tiver um bom planejamento, um bom direcionamento, essa rádio escola pode despertar no educando para que ele desenvolva diferentes habilidades, e isso contribua para o processo de ensino-aprendizagem, além de envolver o aluno na escola. O som pode realizar, esse projeto da escola pode realizar a integração efetiva do educando na escola. A utilização dos recursos sonoros vai depender, claro, logicamente, dos interesses da escola, né, e da potencialidade dos envolvidos nesse projeto. A escola pode idealizar um pequeno jornal radiofônico, e esse jornal radiofônico ser apresentado na rádio escola, ou pode gravar, né, pequenos podcasts informativos
E esses podcasts serem disponibilizados nas redes sociais, ou seja, no Facebook da escola, no Facebook dos alunos envolvidos, onde envolve toda a comunidade escolar, formando uma rede nesse ambiente computacional, né? E não podemos deixar de ressaltar a importância que vai demandar para a utilização desses recursos sonoros. Eu vou demandar de uma educação vocal, por isso a importância de um docente envolvido com os alunos, aprendizagem musical. Vou precisar da utilização de software de edição de áudio. E bacana, que eu vou já apresentar, e o livro traz também, um editor de áudio gratuito e de código aberto, que é o Audacity, que traz vários recursos bacanas que podem ser utilizados pelos alunos no trabalho com o som na sala de aula ou na escola. Claro que se tiver um trabalho que envolva a comunidade escolar e que envolva um pouco mais de recursos, eu posso até fazer um estúdio de som. E esse estúdio de som vai servir tanto para a comunidade escolar quanto para a comunidade ao redor da escola, né, como para a educação do município, estou falando de uma rede municipal, por exemplo, como um todo. Acredito que, com a ajuda do governo federal, na montagem da rádio escola, com os recursos que a escola disponibiliza, se tiver um trabalho afinco de integração, com toda certeza vai aparecer recursos para até mesmo montar esse estúdio de som. Aqui nós temos a visão do Audacity, vou já apresentar. É um software que pode ser utilizado pelos docentes e discentes na manipulação e edição de áudios para a utilização num cotidiano pedagógico, né? Ressalto aqui, né, que a música é uma das principais possibilidades do trabalho com o som. Nós temos na música como uma organização sintática de vários sons, né? E essa organização sintática desses sons, eu posso fazer utilizando software. Posso ter vários sons e organizar esses sons utilizando o Audacity, né, que é a chamada mixagem, realizada por esse software. Depois de eu fazer a mixagem desses sons para música ou para qualquer outro recurso, eu posso armazená-lo em diferentes formatos. Aqui eu botei uns formatos mais conhecidos, mas o principal é o MP3. Por que o principal é o MP3? Porque o MP3, além dele ser universal, ele toca em qualquer celular, em qualquer computador, com qualquer software de leitura de áudio. Ele comporta MP3, ele é pequeno, ou seja, ele não ocupa muito espaço de armazenamento, e ele é leve, né? Como ele retira do áudio todos aqueles sons que são imperceptíveis ao ouvido humano, ele se torna leve. Então, é uma poderosa ferramenta de disseminação de som. Aqui embaixo eu trouxe, para complementar o trabalho, um esquema da representação do som, né, no ambiente, ok?
Então, esse foi o nosso trabalho, né? Com toda certeza, o som pode ser um grande aliado e desperta as inteligências múltiplas, o trabalho com a descoberta de várias habilidades dos alunos do contexto escolar, além de integrar aqueles alunos no cotidiano da escola, né? Possibilitando um melhor desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, né? A gente agradece e fica a dica: o som como um recurso para ser empregado no processo de ensino-aprendizagem.